Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma semana, segunda-feira, tudo bem com você? Ótimo! Pois é, estou com mais uma rapidinha com Nuz Amorim aqui no seu canal Vote, a página Vote, canal de reflexões, de pensamentos, de ideias, vamos trocar ideias aqui nesse canal, ok? Pandemia continua, ameaça continua, portanto, cuide-se, a vida é uma só, tá bom? Gente, olha, eu vou retomar um pouquinho de história, começar essa semana, porque eu escutei um comentário de uma senadora brasileira lá no Congresso Nacional, atacando os indígenas, falando que os índios têm terras que são improdutivas e eles vivem na miséria, na pobreza, e não entende como que os índios com tantas terras e não conseguem ter uma vida boa. Eu fico olhando assim uma senadora tão tendenciosa, na verdade, né? Tendenciosa, porque é claro, ela defende a teoria dos ruralistas, dos produtores de soja, de milho, de algodão, de carne, que querem cada vez mais tomar posse de terras, inclusive as indígenas. Mas vamos retomar um pouquinho da história? Cerca de 500 anos atrás, quando chegaram os portugueses, aqui, neste território, milhões de índios de várias etnias, de vários grupos indígenas já viviam aqui nessas terras, no Brasil. Eles já conviviam em harmonia com a natureza, com o espaço, tinham seus conflitos, mas tinham toda uma cultura instalada. Viviam aqui, a terra era uma terra que eles conviviam, eles utilizavam, eles estavam em cima desta terra. E os portugueses, os espanhóis, ingleses, holandeses, franceses, os europeus vieram com a pólvora e dominaram e realizaram neste continente, aqui na América, quando ocuparam a América, especificamente vamos falar do Brasil, os portugueses, realizaram um verdadeiro genocídio indígena. Milhões de índios foram exterminados no domínio à força, como faziam os grandes impérios antigamente, os romanos que chegavam e dominavam também as terras do Oriente, na África. A história se repetia. As grandes navegações, portugueses, espanhóis, ingleses, chegavam e dominavam. Eles eram os povos primitivos. Diziam, inclusive, que não tinham alma, que eram animais, viviam pelados na selva. Era o que eles diziam na Europa. E a Igreja Católica, na época, o Papa da época, dizia, eles são índios. E apoiavam o genocídio que ocorreu aqui. Milhões, foi pior do que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. O Holocausto contra os judeus, pois o que aconteceu aqui na América, historicamente, foi pior. Numericamente foi pior, com certeza, numericamente. Aldeias com crianças, com idosos, mulheres eram exterminadas, como animais. Pois é, isso a história quase não conta. Nos livros de história, nas escolas, isso não é contado. Por quê? Porque a história é contada por aqueles que vencem a guerra, por aqueles que dominam. Então, os livros de história contam a história do Brasil, da ocupação do Brasil, como se os índios fossem agressivos. Os índios matavam, atacavam. Não, quem atacou foi a cultura branca, europeia, que chegou para dominar. Mas isso os livros não contam, porque são escritos por quem ganhou a guerra. Os índios perderam a guerra. Aqui no Brasil eles foram dominados, escravizados, exterminados e foram limitados a pequenas aldeias, inclusive, reservas pequenas indígenas. Muito bem, essa é a história real de como que foi a ocupação da América, especificamente o Brasil. Os portugueses exterminaram, escravizaram. E aí, a história foi seguindo, a cultura branca, digamos assim, dominou a maior parte do território brasileiro. A expansão dos bandeirantes, inclusive, avançando o Brasil afora, aqui em Mato Grosso, onde eu estou, né, Amazonas, e foram dominando, oprimindo, exterminando aqueles que não aderissem à cultura. Inclusive os jesuítas, com as missões, querendo evangelizar, todos os índios que tinham que ou se tornarem cristãos ou
eram exterminados. Existem relatos terríveis disso, com a aquiescência da igreja na época católica. Bom, aí a gente, lógico, a igreja junto com o poder, né? A igreja sempre com o poder. Agora a história se repetindo aqui no Brasil de novo, a igreja com o poder. Será que tem alguma diferença? A história se repetindo, a história se repetindo. Hoje nós temos no Brasil uma realidade que cerca de 13%, talvez não chegue a isso, do território brasileiro são de reservas indígenas, onde os índios deveriam ter domínio total sobre a terra, viver da forma e da cultura deles, dos costumes indígenas. Lá eles poderiam viver livremente. Pois é, e eu vi uma senadora atacando tudo isso, falando, nossa, preguiçosos, não fazem nada, vivem lá com doenças e nós temos que dar recursos para esses índios. Pois é, como se eles fossem um peso para a sociedade, né? Os índios, eles têm uma cultura diferente da visão do branco, do produtor rural, do ruralista, né, do grande fazendeiro. Na verdade, o índio, diferente do que o Bolsonaro falou e até agressivamente, índio e quilombolas preguiçosos não fazem nada, diferente do que inclusive o nosso ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, diz, né, que tem que ocupar, tem que explorar, a boiada tem que passar, né, Ricardo Salles? Não é à toa, uma coisa está interligada à outra, o meio ambiente não funciona, está sendo desmontado no Brasil, exatamente para que o produtor avance, inclusive nas aldeias indígenas. Há interesses de minérios, de ocupar terras para poder produzir, que eles dizem que são vagabundos, não produzem. É isso que eles querem. Mas olha a visão e faça você o seu julgamento. O índio, ele vê a terra como símbolo de vida, sabe, de natureza. Ele quer a terra preservada, ele quer conviver em harmonia com a terra. Ele quer que a terra fique intocada, do jeito que ela é. Ele não quer ser dono da terra. Os índios não são donos da terra, eles não se veem como donos, não tem proprietário. Eles não querem explorar a terra, não. Eles não querem produzir riqueza da terra. A terra para eles já é rica, é natural, é sinônimo de vida, sabe? É isso, o índio vê isso, ele quer conviver em harmonia com a natureza. Este é o verdadeiro pensamento indígena, dos povos indígenas. Milhares de anos, eles já estavam aqui. Aí vem o português, vem a cultura branca, europeia. Como que nós vemos a terra, a cultura branca? Ele vê a terra com soja, com milho, com gado em cima, capim, né? Algodão. Ele vê cifrão, sabe? Riqueza, dinheiro, poder. E aí ele quer se apoderar, ele quer ser proprietário daquela terra, ele quer que aquela terra produza mais riqueza para que ele tenha mais poder. É assim que a nossa cultura vê. Mas eu tenho que produzir comida. Tem tanta terra já, para que você tem que avançar na terra indígena? Por que você tem que ir em terras ambientais, preservação ambiental? A terra que está produzindo já não é o suficiente para o povo brasileiro e para a economia brasileira? Há necessidade de avançar no Amazonas, de queimar e derrubar o Pantanal? Vamos plantar em cima do Pantanal? Vamos ter gado em cima do Pantanal cada vez mais? Há essa necessidade real? Será que nós não temos tecnologia para poder ocupar aquelas terras já agricultáveis, que já existe gado em cima e continuar produzindo, sem necessidade de avançar no meio ambiente e equilibrar isso? A gente não fala em desenvolvimento sustentável. Sem o meio ambiente, há sustentabilidade. E por que a gente tem que avançar nas terras indígenas? Que olho grande é esse? Deixe os índios, que são os verdadeiros donos da terra, viverem em paz, na cultura deles. Mas eles são animais? Nunca vi. Índio é preguiçoso, quer beber. Fomos nós que levamos a bebida alcoólica para eles. Tinham a cultura deles. Eles querem andar de caminhonete? Claro. Pois se a cultura branca avança em cima das aldeias e mostra que tem parabólica, computador, pois é, são eles os culpados?
Ou fomos nós que estamos influenciando a cultura deles, invadindo o espaço, a cultura, aculturizando eles? Nossa cultura sobrepondo a cultura indígena. Vamos raciocinar, né? O domínio, o imperialismo da cultura branca sobre o indígena. Nós estamos dominando, exterminando. A ideia é acabar, né, com os índios e ocupar os espaços, as aldeias e ter lá pasto, milho, algodão, soja, dinheiro, riqueza. É meu, é meu, é meu. É isso o poder, né, Bolsonaro? Né? Tirar os índios e os quilombolas, vagabundos, gordos, como você falou, e colocar a produção de distribuir para quem? Para os seus comparsas ruralistas, né? A bancada ruralista que te apoia lá, né? O centrão corrupto. Não é isso que vocês querem? Gente, é só uma reflexão, tá? Vou começar segunda-feira falando sobre isso. Como que as questões uma envolve a outra. A questão do meio ambiente, né? Se desmonta, aí se invade terras indígenas. A gente vê, inclusive, a FUNAI praticamente esfacelada, não protege mais nada, os índios estão à mercê da doença, garimpeiros avançando nas terras indígenas, um verdadeiro genocídio. E o Bolsonaro ainda fala, eu não vou mandar água, eu não vou mandar remédio, isso é problema deles. Tá ok? Não tá ok. Alguma coisa está errada. A verdade tem que vir à tona. Eu falei sobre a verdade ontem, domingo. E a verdade verdadeira é essa. O branco, mais uma vez, quer cometer novos genocídios indígenas em nosso país, comandadas por este ser chamado Jair Messias Bolsonaro. Reflita nisso, pense nisso. Um forte abraço. Inscreva-se, dê um likezinho se gostou do nosso bate-papo dos indígenas agora, do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável verdadeiro e de ver terra como vida e não terra como dinheiro e lucro e poder. Terra é da humanidade, o planeta Terra é da humanidade. Não deveria nem ter dono, nem ter dono. Mas, inscreva-se, dê um like, dá um positivo, divulgue nossa página. Um abraço.